bom estarmos juntos novamente e hoje irei falar-lhes sobre um tema nem quente nem frio, morno. Vou lhes falar sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, mencionada no livro do Apocalipse, na Bíblia, é uma das 7 igrejas da Ásia. As outras são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes e Filadélfia, que são mencionadas nas cartas de Paulo às igrejas da Ásia, conforme descrito no capítulo 3, versículos 14 a 22 do livro do Apocalipse. Aqui, uma pequena observação desde já. Pérgamo, que era uma das 7 cidades mencionadas lá na Bíblia, seria onde residiria Satanás no trono de Zeus que lá existia. Vejam bem como as coisas meio... Satanás teria um trono em Pérgamo. Pois bem, adiante. As cartas de Paulo nos dão um panorama real da igreja cristã no primeiro ciclo. No primeiro século. Aquilo que estava meio... A perseguição romana estava terrível, terrível. E também fornecem lições e advertências que continuam a ser relevantes até hoje em dia para os cristãos atualmente, à medida em que refletem a sua fé e a sua relação para com Deus. E por que 7 igrejas? Vou repetir. E por que 7 igrejas? Porque o número 7 é normalmente usado na Bíblia como um símbolo da perfeição. Então, Paulo, ao referir-se a 7 igrejas, queria dizer da totalidade do mundo então nascente cristão. Enfim, por que hoje nós nos atemos a Laodiceia? Laodiceia ficava localizada na Ásia Menor, na região que hoje em dia faz parte da Turquia moderna. E não era apenas uma cidade importante em termos comerciais, mas também desempenhava um papel significativo, tanto cultural quanto religiosamente, sendo criticada por ser morna e autossuficiente, pois situada próxima a 2 cidades muito importantes comercialmente, se beneficiava dessa forma bastante expressiva. Nestas cartas, Paulo expressa suas avaliações sobre esse estado espiritual de cada igreja, lá situada onde? Na Ásia Menor, e oferece conselhos específicos. Paulo afiança que conhecia as obras realizadas em Laodiceia, que não eram nem frias nem quentes, e em razão disto estava a ponto, Paulo dizia, de vomitá-las de sua boca. Esta carta de Paulo à igreja de Laodiceia é frequentemente interpretada como um alerta para a igreja não se tornar complacente espiritualmente e para buscar a verdadeira riqueza espiritual no Cristo ou em Cristo. Em cada uma das 7 igrejas referidas no Apocalipse, são fornecidas lições ou puxões de orelha levezinhos e aplicações para os diferentes contextos que aquelas cidades então viviam naquela época, século I da era cristã. Em Laodiceia, propriamente dito, os seguidores dos ensinamentos de Jesus estavam descurando de amparar aos que realmente precisavam de um descanso, quer físico, quer de uma cura, de um suporte espiritual. Enfim, estavam se esquecendo que fora da caridade não há salvação. Não ouviam mais os que lhe batiam a porta, não atendiam às súplicas que lhes eram dirigidas,
transformando-se em verdadeiras estátuas de sal, incapazes de compaixão e de amor ao próximo. Olha quão terrível estava a situação de Laodiceia naquela época. Será que é só naquela época? Enfim, Laodiceia estava morna, apática, sem vida, daí terem sido os habitantes advertidos do seu orgulho, da sua empáfia espiritual e material, tendo se tornado orgulhosos e vaidosos. Enfim, quantos de nós não nos constituímos hoje em dia iguaizinhos, semelhantes aos habitantes de Laodiceia? Será que desejamos ser vomitados pelo nosso Cristo, haja visto o nosso absoluto desinteresse e cuidado para com aqueles que sofrem de doença, aqueles que sofrem de fome, aqueles que sofrem de falta de carinho, aqueles que sofrem por falta de um colo, aqueles que sofrem por não serem simplesmente ouvidos. Está na hora de nos despojarmos de tudo aquilo que nos envaidece e tomarmos atitudes firmes em todas as situações nas quais estejamos envolvidos, quer de natureza pessoal, familiar, social e até mesmo e principalmente política. Sejamos fortes, nem mornos, nem muito menos isentões. Vivamos em Cristo. Até semana que vem. Muito obrigado por terem me aturado mais uma vez. E vamos que vamos, sempre crédulos no nosso Cristo e que Ele nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.